Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesta manhã, rapidamente, sobre o chamado de Deus para fora. Quando eu oro assim sobre a sua vida, quando eu falo para você que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus vai liberar, que Deus vai fazer, você precisa entender como Deus se move e como Deus tem se movido nesses dias. Nós estamos num jejum chamados para fora. E quando eu falo assim, chamados para fora, existe um porquê de você sair para fora. Eu sei que no meio evangélico, quando você ouve essa palavra assim, chamados para fora, muitas pessoas entendem que sobre evangelismo, outras pessoas entendem sobre uma vida fora da caixa, outras pessoas entendem uma vida fora das quatro paredes da igreja. Então, você sabe que a compreensão que você tem vai definir o desfrute que você terá da vida cristã em qual você vive. Deus chamou você para crescer. Deus chamou você para avançar. Mas por que existem pessoas que avançam e outras pessoas que não avançam? Exatamente por conta desse princípio. Uns saem para fora e outros não saem para fora. Você conhece alguém medroso? Alguém da sua família, distante, vizinho, desconhecido? Alguém que é muito medroso, ele tem muito medo. Ele tem medo do desconhecido, ele tem medo de arriscar, ele tem medo de ir, ele tem medo de conversar, ele tem medo de abraçar, ele tem medo de tomar decisões na vida dele. Então esses medos simplesmente vão aprisionar a vida dele e ele não vai sair do lugar. E eu vou dizer uma coisa para você, tudo que eu experimentei na minha vida de milagre, e sabe que crente vive de milagre. Porque se o que você tem é o que você pode conquistar, é o que você pode ter, então não é milagre, nem é vida cristã. Isso aí é um homem no centro da sua própria vida. Sabe o aluguel que você paga, sabe aonde você mora, os frutos que você tem, a liderança que você tem, você precisa crer e viver uma vida de milagres. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E sabe que eu conheço irmãos que adquiriram os seus patrimônios por conta de desgraça na vida de ímpio. O ímpio divorciou, teve que vender o apartamento à pressa, o crente estava lá e falou, eu pago isso aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus move os céus e a terra para te abençoar, por quê? Porque você é filho, porque você é amado, porque você é perdoado, você precisa crer nesse princípio. Então quando você começa a ler a palavra de Deus, você percebe que os milagres foram por conta que alguém decidiu sair. Você sabe que o que te incomoda é aquilo que Deus chamou você para fazer. E sabe que eu fico muito incomodado com crente passivo, com crente preguiçoso. Eu estou orando, Deus vai apertar. Deus não vai apertar a sua campainha, meu querido. Vai lá e aperta a campainha da bênção de Deus na sua vida. Você pega Jacó, lutou a madrugada inteira para que Deus, e aí Deus move na vida dele. E quando nós falamos assim de chamados para fora, é aquele crente que incomoda. Mas é muito importante você estar jejuando nesses dias, você está tendo experiência com Deus nesses dias. Esse livro está dividido em 3 partes. Vencedores são aqueles que saem, diga glória a Deus. Diga assim, eu sou aquele que eu saio. E aí, a segunda etapa, aqueles que fazem parte do reino de Deus, e para você sair, você tem que entrar. Deus chamou você em função de um propósito, mas para você entrar nesse propósito, você tem que sair. Está cheio de crente que não sai. Eu vou dizer uma coisa para você, você precisa entender como se vive a vida cristã. Diga glória a Deus por isso. Você imagine você construir um edifício sem os alicerces. Os alicerces são fundamentais de uma construção, por quê? Porque é um lugar de sustentação. Não adianta você querer liderar, você querer ser um pastor, você querer ser um empreendedor, você querer ter uma família, você querer prosperar financeiramente, se você não sair. E eu vou dizer para você, Deus, Ele quer te prosperar, mas você precisa sair, se permitir ser transformado, ser lapidado, porque está cheio de crente com crise, com conflitos emocionais, porque ele está fazendo a obra de Deus, sem ser transformado por dentro. E a experiência de você sair transforma você por dentro. E quando você sai e você não é transformado por dentro, simplesmente é uma construção que não tem um pilar, em algum momento vai ceder. Quantos casamentos estão sendo edificados sem o princípio de sair? Não tem transformação, não tem transparência, não tem comunicação. Agora, olha que interessante. Para você entrar, você tem que sair. Parece até uma fala da Dilma, não parece? Para entrar tem que sair. Para você entrar tem que sair, é verdade.
Paulo diz que nós não devemos ordenar ninguém a função pastoral se for um neófito, porque ele precisa de um tempo, sair, transformar, passar por crise, passar por conflito, ter a experiência. Você pega um adolescente, ele está se desenvolvendo, crescendo, avançando, ele está saindo para fora, ele está conhecendo a vida, e enquanto ele conhece, ele vai requerer o quê? Resposta, transformação, lapidação, e conforme ele coopera nesse processo, ele começa a ser transformado por Deus. Olha que interessante, lá em Romanos 12, 2, não precisa projetar, meu tempo é curto aqui. Na versão transformadora diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. João 12, 24, na verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muitos frutos. Aqui Jesus está falando de um princípio, nós somos o grão de trigo, ele precisa cair, ele precisa morrer, e quando esse grão de trigo ele cai, e ele morre, ele produz muitos frutos. Está cheio de crente que não quer morrer, está cheio de crente que ele não quer dar fruto, está cheio de crente que quer viver, ele quer ter um bom casamento, mas não quer morrer no casamento, ele quer viver coisas poderosas, mas ele não quer morrer. E aí, qual que é a questão? Não existe nenhum homem na Bíblia que quando Deus tinha chamado, Deus não falou, sai. Eu lembro quando decidi ser pastor, irmãos, as pessoas falavam assim, você é louco, vai fazer outra coisa na sua vida, porque as pessoas olham para quem quer viver o propósito, e elas rejeitam, porque nós vivemos uma geração, e vivemos um tempo, que as pessoas não querem morrer, elas querem prosperar, mas não querem morrer, elas querem crescer, mas elas não querem morrer, elas querem viver dias felizes com Deus, mas elas não querem morrer. Quando o pastor Wilson relata aqui a história de tantos homens e mulheres de Deus na Bíblia, todos saíram, todos tiveram que sair. Seu filho está virando um adolescente, você vai ter que sair, vai ter que conversar com eles assuntos de puberdade, menstruação, masturbação, mas você não quer sair, eu não sei como faz. Aí você fica parado, o mundo vai ensinar o seu filho. Aí você começa a liderar uma célula, você não quer lidar com desconforto, não quer lidar com conflito, e aí você fica parado, você não sai, vai ficar parado. Eu vou dizer para você, ou você sofre por você sair e ser transformado, ou você sofre porque você não saiu e foi arrebentado. Não existe, não tem como você fugir de sair, você vai ter que sair. Uma vez falaram para o homem que subiu, o primeiro homem que subiu o Everest, disseram assim para ele assim, você vai morrer se você subir o Everest. Ele disse, não me engano, eu vou morrer se eu não subir o Everest. Quando você não entende que você vai morrer se você não sair, que sair é uma questão de sobrevivência. Você percebe que Deus tem algo maior para você, que Deus está chamando você para fora. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Isso é o quê? E o que significa viver pela fé? Viver pela fé é você sair, é você crer na palavra, é você colocar o pé no mar, é você tacar a pedra e crer que Deus vai derrubar o gigante, é você abrir a boca crendo que Deus vai falar através da sua boca. Isso é você sair para fora. E aí você vê tantos homens de Deus na Bíblia, quem ficou teve problema sério isso. Por quê? Porque é um princípio, você vai ter que cair na terra, o grão, vai ter que morrer, e ele vai produzir muitos frutos. Por que tem crente parado no tempo? Porque ele não quer sair, ele quer mandar na vida dele. Não, pastor, eu vou organizar minha vida direitinho, vai ser assim, e depois eu vou dizer para você, você não manda nos tempos de Deus. Os tempos são de Deus. Se Deus está colocando coisas no seu coração, saia para fora. Se Deus fala, faça uma célula na sua casa, faça. Se Deus fala, seja fiel, vai liderar, siga o Espírito, permita que Deus se mova na sua vida saindo. Querido, quem não morre vai morrer sozinho, sem nada. Sabe aquela pessoa que no dia do enterro ninguém vai visitar porque não abençoou ninguém, não afetou a vida de ninguém, viveu completamente em função de si. Quantos homens egoístas, mulheres egoístas, pessoas egoístas que não querem sair para fora. Diga para o seu irmão, sair para fora é uma questão de sobrevivência. Até Jesus, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Até Jesus se esvaziou. Até Jesus saiu. Até Jesus tomou a decisão de sair para fora. Diga para o seu irmão, o que você está esperando? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, ele se esvaziou, ele decidiu, ele se permitiu, ele foi. Eu fico imaginando um homem subindo o monte Everest, medos, receios, e ele responde: eu preciso subir. Em outras palavras, eu fui criado para isso, e se eu não for, eu vou ser infeliz o resto da vida. Eu vou dizer para você que é pai, que é mãe, que é líder, que é empreendedor, seja o que você for, você nasceu para ser transformado. Você nasceu para um propósito, mas para você entrar nesse propósito, você vai ter que sair, ser transformado, desconectar desse mundo. Quantos aqui já, não levanta a mão, já se magoou com gente aqui na igreja, chateado com líder, chateado com pastor, e eu vou dizer para você, não levante a mão, mas você vai passar por isso, porque faz parte do propósito de Deus na sua vida, você crescer e avançar. Mas quando você não tem o princípio de morrer, de ser lapidado, quando isso acontece, você sai do propósito de Deus, porque você entrou da forma errada. E quando você entra da forma errada, você também vai sair da forma errada. Ferido, magoado, chateado, frustrado, abalado, chateado com pessoas. Hoje a moda é falar mal de igreja na internet, não é verdade? Esses dias me mandaram um videozinho de um cara, 2 milhões de visualizações. Ele falou assim, é normal na seita falar que você tem que olhar para Jesus. Vai vasculhar a vida do cidadão, alguém magoado. Eu vou dizer para você, presta atenção. Quando você fica magoado com o seu filho, você joga o seu filho fora? Quando você magoou com a sua mulher, você manda a sua mulher embora? E eu vou dizer, tudo isso faz parte de um pacote para trabalhar na sua vida. O lugar mais seguro para você estar, eu ando com o pastor Wilson desde meus 16 anos de idade. Ele é um homem que carrega princípios. E eu vou dizer, os nossos princípios de vida cristã vai ser testado. E no dia que for testado, você vai descobrir se a sua coluna ela é frágil ou ela é consistente. Porque se ela cair, Deus tem que trabalhar novamente para colocar de pé, porque não pode ser tocado. Dentro de uma construção, as colunas não podem ser tocadas. Sua vida pode mudar em muita coisa, mas quando muda na coluna, eu vou dizer para você, em algum momento vai ceder a construção. Um dia o irmão falou assim, pastor, minha esposa está me enchendo minha paciência, ela quer mudar de cidade, o que eu faço? Eu falei, eu não sei, a esposa é sua. Eu estou quase cedendo. Eu falei, então você vai ceder a vida inteira. Ela vai mandar em você a vida inteira. Porque é uma moça mimada, cheia de si, que a mãe nunca falou não. Então ela não tem o princípio de submeter a um homem. Não tem o princípio de submeter a uma casa. Não tem o princípio de dividir. E Deus colocou um homem. Um dia, um casal brigando muito. Eu falei, pastor, o que você pensa disso? Eu falei, o que eu penso? Você casou com um homem, minha filha. Esse é o problema. Você quis ir atrás de um menino para você mandar, né? Mas Deus te deu um homem de verdade. E você está revoltada. E ele não vai ceder, porque eu conheço e é um homem de verdade. Tem muita mulher se matando porque casou com um homem de verdade. Lá em casa tem um homem de verdade. Tem lá também, Rodrigo? Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. O ambiente ficou pesado aqui, né? E aí, quando você pega a palavra de Deus, você percebe o propósito de sair é ser transformado. E essa irmã falou assim, pastor, o que eu faço então se eu casei com um homem de verdade? Se permita se tornar também uma mulher de verdade. Caso contrário, vai ser insuportável esse casamento. Eu vou dizer para você, a vida do crente, ela não é insuportável, ela é prazerosa. É que você quer ser crente e você não quer sair. Um dia perguntaram para um grande pastor, é difícil ser crente? Ele falou, não, é impossível. O que é isso? Porque não é questão de você conseguir ou de você não conseguir, é questão de quem você é.
é questão da sua identidade. Você sabe, quando um homem sai da cadeia, ele viveu a vida inteira mandando nele. Toma sol, sai da cela, entra na cela, come, põe a comida. Então, muitos anos alguém mandando nele. Aí ele sai da cadeia. Dizem que um cadeieiro, ele não sabe viver fora da cadeia, porque ele acostumou todo mundo mandar nele, mandar. Aí ele vai para uma igreja da lei, que vão mandar nele o que pode e o que não pode. Aí não pode bater, não pode matar, pode fazer, não pode fazer. Mas no dia mau, o que sobrevive é o que você tem dentro de você. E no dia mau ele vai e mata alguém, ele fala palavrão, ele xinga alguém, ele bate o carro. Aí acontece o quê? Meu Deus, eu não sei viver, porque ele só sabe viver sendo guiado. E eu vou dizer, o Espírito Santo mora dentro de você, e ele quer guiar a sua vida. Ele quer conduzir a sua vida, ele quer transformar a sua vida. E o Senhor está te chamando, sai! Quantos crentes são tão medrosos que eles ficam ali com medo, eles não saem. E os anos vão passando e ele vai ficando para trás. Não porque Deus não é bom, porque Deus precisa que você saia, que você vá, que você responda, que você ponha o pé no... Ele vai abrir o mar, mas alguém tem que pisar no mar. Ele vai derrubar o gigante, mas tem que estar na frente dele, tacando a pedra nele. Você precisa crer que Deus é um Deus perfeito em tudo aquilo que Ele faz. 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, porque no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também neste mundo. Essa palavra aqui, juízo, é dias maus. Quando você entende quem você é no amor dEle, você vai permanecer confiante nos piores dias da sua vida. Por quê? Você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele está cuidando de você, você sabe que Ele está no controle da sua vida. Eu vou dizer para você que é líder de célula, quando a sua célula não avançar, quando não tiver encontrista, quando não multiplicar, quando não tiver o próximo líder, nesse dia você vai descobrir se você tem o pilar de quem você é nele, que no dia do juízo você vai se manter firme e confiante. Tal qual Ele é, nós somos também neste mundo. Na primavera, no verão, no outono, em todas as estações, Ele te ama. Vou chamar os irmãos do louvor. Sabe, o convite de você sair para fora é você vencer o medo. É você se permitir ser transformado. É você lidar com aquilo que é desconhecido. É você não viver com razão. É você lidar com circunstâncias complexas na sua vida. Porque você pode sair para cumprir o propósito de Deus, ou você pode sair para se esconder. Você finge que não é com você. Você fica em silêncio na sua casa. Você está vendo seu filho crescer e finge que não é com você, não quer conversar com ele. Você está tantos anos na igreja e não sai do lugar, fica escondido, não vai em nenhuma célula, não quer ser discipulado, é pela metade, quer mandar em você. O irmão falou assim: pastor, isso faz uns 3 anos, pastor, eu não saio do culto da manhã, porque agora eu gostei. Eu falei: puxa, posso falar uma coisa com amor e carinho? Sua vida cristã nunca vai sair do lugar. Que agora você denunciou qual a resposta que Deus quer. Joga sal grosso numa ferida, ardeu, é ali que está machucado. Deus nunca vai requerer de você uma coisa que não te incomoda, sabia? O que produz em você conforto? É ali que você vai se perder. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe em qual direção que uma árvore cai? Pergunta para o seu irmão, a árvore cai em qual direção? Pergunta para ele. Você pode achar que ela cai para frente. Você pode achar que ela cai para trás. Então eu vou te contar em qual direção a árvore cai. A árvore cai na direção que ela se inclinar. Na direção que ela se inclinar, é para lá que ela vai cair. E eu vou dizer, às vezes, a sua vida está inclinada para o conforto, para a passividade, para a preguiça. Eu não sei aonde a sua vida está inclinada, mas é por lá que ela vai cair. E é lá que Deus está dizendo: sai.
Você não vai achar na Bíblia nenhuma história de alguém que ficou e conseguiu cumprir o propósito de Deus. Tem um homem chamado Saul. Ele não saiu, ele ficou para cumprir o propósito. Morreu dentro do propósito, porque não foi transformado através do processo enquanto ele saía. Irmãos, nós precisamos passar por lapidações, por situações, não porque Deus não nos ama, é porque Ele está trabalhando nas nossas vidas. É gostoso trabalhar Deus nas nossas vidas? Não é gostoso, mas é necessário. Pastor, o que eu faço enquanto Deus está trabalhando na minha vida? Chora, quebranta, se rende. Você tem um pai. Fala: Deus, está doendo tanto, está machucando tanto, está incomodando tanto. Pode ser que Deus ele resolva o problema, mas pode ser que Deus use o problema para salvar a sua vida. Na vida do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que esbofeteava a vida de Paulo. Sabe o que significa? Deus colocou um espinho em Paulo, e o diabo aproveitou que Deus usou um meio para pegar aquele meio, para ficar esfregando na cara de Paulo. Olha lá, Então você precisa se esvaziar na presença dele. Tem um grande avivalista chamado Randy Clark. Ele trouxe ali o avivamento no Canadá, um grande mover de Deus. O filho dele é tetraplégico, um homem que ressuscita mortos, que cura por... Eu lembro uma vez numa cruzada, um homem caiu lá de cima do ginásio, rebentou a cabeça no chão. Ele foi e orou, voltou ao normal a cabeça do cara. Mas quando ele chega em casa, o filho dele está na cadeira de roda. O livro mais vendido depois da Bíblia chama Uma Vida com Propósito. O filho daquele pastor se matou aos 16 anos de idade. Sabe o que significa? Existem espinhos na nossa carne que eles não vão sair, mas você vai ter que aprender a viver com ele e ser cheio do Espírito Santo e se permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe através desse espinho. Talvez você é tímido para doer, inseguro, não sei. Isso nunca vai sair da sua vida. A grande questão é: vai ficar escondido, falando que você não pode porque você é isso? Ou você vai enfrentar e falar: Deus, está doendo, mas eu vou pisar o pé nesse mar, estou com medo de morrer afogado, mas eu vou pisar. Tem gente que gosta de nadar assim, ele põe o pezinho assim, sabe? Ah, está geladinho, fica assim. Tem gente que já pula de cabeça e tudo. Eu vou dizer para você, a vida cristã é um relacionamento tão profundo, ao ponto não ter como você escapar mais desse relacionamento.